Muito bem, então vamos lá? Sejam bem-vindos de novo ao canal Física em Foco, para resolver mais uma questão de vestibular. Hoje a gente vai resolver uma questão de segunda fase do vestibular da UFO, que trata sobre calorimetria, trocas de calor e equilíbrio térmico. Então vamos lá, presta atenção aí. Um copo de vidro contendo em seu interior 100 gramas de água e 100 gramas de gelo encontra-se sobre uma fonte de calor, inicialmente desligada. Em dado instante, a fonte de calor é ligada e fornece calor ao sistema água, gelo, copo, a uma taxa constante de 20 calorias por segundo. Considere que a pressão atmosférica é equivalente a 1 atm, que o sistema água, gelo e copo encontra-se inicialmente em equilíbrio térmico, e despreze as demais interações do sistema com o ambiente. Muito bem. Ele fez os dados, e tem dois dados aí que você precisa saber de cor. O ideal é você saber de cor. Não precisa ficar neurótico para decorar, mas tem que saber de cor, tá? Vai guardando, presta bastante atenção neles, todo o exercício que você fizer. Que é o calor específico sensível da água, o ideal é que estivesse um nome completo, que é o primeiro. Calor específico latente do gelo, que é 80 calorias por grama. Esses dois, o ideal é você saber de cor. Capacidade térmica do copo de vidro, que é 5 calorias por grau Celsius. E com base nos dados e nas informações acima, responda. Letra A. É possível saber em qual temperatura o sistema água, gelo e copo se encontrava antes de a fonte de calor ser ligada? Justifique a sua resposta. Eu vou colocar aqui um exemplo primeiro, antes da gente dar a resposta, ok? Acompanha aqui. Eu vou fazer aqui, então, a curva de aquecimento da água para 1 atm, que são as condições que ele deu no exercício. Fechou? Olha, se eu tenho um exemplo qualquer de massa, imagina que eu tenho aqui uma quantidade de gelo, uma massa de gelo, a temperatura inicial de menos 30 graus Celsius. E eu começo a fornecer calor para essa massa de gelo. E aqui está, ó. Ele começa a receber uma quantidade de calor, Q1, para poder aquecer ela até a temperatura de 0 graus Celsius. E olha que se essa é uma substância pura, e se ele não disse nada, a gente vai admitir que é. Se é uma substância pura, então ele nunca vai acontecer as duas coisas. Aliás, tem alguns casos particulares onde acontece, mas aí ele vai te falar. No caso da água, ou a água aquece ou ela muda de estado físico. Nesse caso, ele está recebendo calor e está a menos 30 graus Celsius. Se você sabe que só a zero ele muda de estado físico, que ele começa a derreter, então ele vai só aquecer. E a gente chama esse calor, quantidade de calor, sensível. Tá bom? É o quimacete. Lembra da fórmula? Quando ele chegar no 0 graus Celsius, ele continua recebendo calor. Aqui, ó, calor Q2. Só que a 0 graus Celsius, o que acontece? Ele está mudando de estado físico. E se ele está mudando de estado físico, ele não muda de temperatura. Guardou? Se ele não muda de temperatura, ele continua a 0 graus Celsius até derreter completamente e virar completamente água a 0 graus Celsius. Ou seja, nesse intervalo aqui, ó, entre o gelo a 0 graus Celsius e a água a 0 graus Celsius, você tem aqui água mais gelo. É a única condição onde você tem em equilíbrio térmico os dois. E o que significa equilíbrio térmico? Significa que entre eles não está havendo mais troca de calor. Porque para haver troca de calor, você precisa ter diferença de temperatura. E no enunciado do exercício, ele te disse que está em equilíbrio térmico. Ou seja, todos eles estão à mesma temperatura. E eles só coexistem à mesma temperatura se for 0 graus Celsius a 1 atm. Guardou? E só para ficar mais bonitinho, eu coloquei aqui o gráfico de aquecimento. Tá? A curva de aquecimento, então, imagina uma temperatura inicial aqui abaixo de zero, que está aqui, ó, θ inicial, certo? É uma massa de gelo que recebe calor, que lá, no caso, é o Q1 aqui, ó, aqui, Q1,
ele vai aquecer até chegar à temperatura de 0 graus Celsius. Enquanto ele estiver mudando de estado físico, você vê que a temperatura permanece a 0 graus Celsius, não muda. Aqui você tem gelo mais água e aqui ele está recebendo quantidade de calor Q2, que é a quantidade de calor latente, e aqui é a quantidade de calor sensível. E depois que ele derrete completamente, ele volta a aquecer. Então, esse é o gráfico de aquecimento da água pura. O que você quer dizer com a água pura, professor? Que não é uma mistura, tá certo? Não tem outra substância além de água lá, misturado. Fechou? Como ficaria a resposta? Ora, a pressão influencia diretamente na temperatura de fusão ou de ebulição das substâncias. Como foi afirmado no enunciado que a pressão atmosférica é de 1 atm, podemos afirmar que sim, é possível dizer que a temperatura inicial, antes da fonte ser ligada, é 0 graus Celsius, visto que nas condições dadas, essa é a única temperatura onde coexistem água e gelo em equilíbrio térmico. Viu que a palavra-chave é equilíbrio térmico? Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e a gente responde. Vamos para a letra B. Na letra B do exercício, ele pergunta o seguinte: qual o tempo gasto para que o sistema água-gelo-copo atinja a temperatura de 40 graus Celsius? Meu sistema água-gelo-copo atinge 40 graus Celsius. Então eu tenho que somar. Primeiro, eu tenho que saber qual foi a quantidade de calor que todos esses elementos receberam para sair de 0 graus Celsius e ir até 40 graus Celsius. Eu deixei aqui no cantinho, então, tá certo? Os dados do exercício que ele deu pra gente. Calor específico da água, 1 caloria por grama graus Celsius. Calor específico de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Capacidade térmica do vidro, 5 calorias por grau Celsius. A fórmula de capacidade térmica que a gente vai precisar aqui, porque ele deu a capacidade térmica do corpo, tá certo? Que é de, aqui ó, tá escrito aqui em cima, 5 calorias por grau Celsius. Eu fiz um esqueminha aqui, ó, que eu vou precisar aqui, ó, a água que está misturada com gelo vai ser calor sensível. Fechou? O gelo, primeiro ele vai ter que virar água para depois aquecer. Então eu tenho calor latente e depois calor sensível. Beleza? Tem 2 calores para o gelo, porque primeiro ele vai derreter e depois você vai aquecer ele até 40 graus Celsius. 2 calores. E o terceiro, que é o calor sensível do copo, para aquecer ele até 40 graus Celsius, visto que ele não muda de estado físico. Ele ainda me deu a potência que é de 20 calorias por grau Celsius. A potência térmica é quantidade de calor por tempo, né? E eu preciso então fazer o cálculo da quantidade de calor para cada um deles. Então o primeiro deles eu coloquei a água, certo? Tinha colocado no esqueminha lá, olha lá do lado direito, aqui ó. Só tem um calor, uma quantidade de calor, que é a quantidade de calor sensível. Então vou escrever aqui, ó, a minha quantidade de calor sensível é o Q macete, é a massa de água, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Então a minha quantidade de calor sensível da água vai ser igual. Qual que é a massa de água que ele colocou lá? 100 gramas. Professor, mas como que eu sei se está no sistema eu posso utilizar essas unidades? Você olha o calor específico, lá não está caloria por grama, grau Celsius, então a água tem que estar em grama, temperatura em grau Celsius e sua energia vai ser em caloria. O calor específico sensível da água é 1, vezes a variação de temperatura. Qual que é a variação de temperatura? 40 menos 0, que vai dar quantidade de calor sensível da água é igual. 40 vezes 1 dá 40 menos 0 dá 40, vezes 1 dá 40, e 40 vezes 100, 4.000 calorias. Fechou?
Vamos agora para o segundo. Eu vou fazer para o gelo, tá? Primeiro, para o gelo derreter. Então, é quantidade de calor latente, Q igual a ml. É o que moleza. Então, vai ficar quantidade de calor latente do gelo é igual. A massa de gelo são 100 gramas vezes 80, que é o calor latente de fusão do gelo. Então, a quantidade de calor latente do gelo vai ser igual 100 vezes 80, 8.000 calorias. Agora, o gelo não derreteu, ele não virou água, então essa água também vai aquecer. Então, eu vou fazer o calor sensível do gelo que virou água, quantidade de calor sensível do gelo que virou água será 100 gramas, então é 100 gramas de água que derreteu, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que afinal é 40, e a inicial é 0. Isso vai dar, então, uma quantidade de calor sensível do gelo que virou água igual 40 menos 0 é 40, vezes 1, 40, 40 vezes 100, 40, 4.000. 4.000 calorias. Professor, mas para que você está fazendo essa conta toda? Relaxa, acompanha. Continuando. Agora eu vou fazer para o copo. Como é calor sensível, vai ficar quantidade de calor sensível do copo, vai ser a massa dele, a massa do copo. E caramba, ele não me deu a massa do copo. Ele me deu também, não me deu o calor específico do copo, mas ele me deu a capacidade térmica do copo, que é a massa vezes o calor específico, que está aqui no canto, aqui, ó. Olha lá na direita. Se eu pegar no lugar de massa desse calor específico aqui e trocar pela capacidade de 5 calorias por grau Celsius, que é a capacidade térmica do copo, eu posso fazer isso. Vai ficar 5 vezes a variação de temperatura do copo. Então, vai ser 40 menos 0. 40 menos 0, 40. Então, a quantidade de calor sensível do copo será 40 vezes 5, então vai dar 200 calorias. Beleza. Qual é a quantidade de calor total que eu vou ter? Vai ser a soma de todas. Então vai ficar 4.000 mais 8.000 mais 4.000 mais 200. Quantidade de calor total vai ser igual. 4 mais 4 dá 8. 8 mais 8, 16. 16.000. 16.200. 16.200 calorias. Professor, e agora? Eu tenho essa quantidade de calor, o que eu vou fazer? Agora acabou o seu problema, porque eu uso a fórmula da potência e matou o exercício. Então vamos substituir os valores na potência. Olha só, ele falou que a potência é 20 calorias por segundo. A quantidade de calor eu calculei aí em cima, que é 16.200. E embaixo eu tenho o tempo. Então, multiplicando cruzado, vai ficar o tempo é igual a 16.200 dividido por 20. Simplificando, 0 com 0, vai ficar 1.620. 1.620 dividido por 2 dá 810. O tempo será 810 segundos. Se quiser passar para minutos, divide por... Ele não falou, né? Se ele qual o tempo.
gasto, ele não falou que quer em horas nem em minutos, então você pode deixar 810 segundos, ok? Obrigado por ter ficado até aqui. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Acompanhe o canal e muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.